Bom, voltamos. João, será que o pessoal conseguiu lá? Professor, eu mandei no grupo, ninguém respondeu ainda. Beleza. Agora vai estar... Já está também no fórum, tudo certinho. Tá difícil hoje, né? Tá. Vamos lá então. Vamos começar aqui de novo. Então, no inclusão ideal, nós temos aqui então a questão de transmissão das forças ao longo eixo dos dentes, né? Isso aqui é o contato simultâneo desses dentes. Então, se você tiver contato simultâneo posterior bilateral, você vai ter uma oclusão ideal. Por quê? Quando você tem contatos posteriores de dentes, né, você vai proteger os dentes anteriores. Então, quando você morde e você tem essas forças verticais, né, nesse sentido, você está protegendo os dentes anteriores, que estão preparados para quê? Para forças horizontais, né? Então, os dentes anteriores foram feitos para corte. Então, se você tem uma oclusão ideal, você tem que ter contato simultâneo posterior bilateral de mandíbula. Então, isso também faz parte de uma oclusão ideal, né? Então, você tem uma dimensão vertical de oclusão adequada, né? Então, pacientes que vêm com bruxismo, já com idade avançada, já possuem um desgaste dos elementos dentários e você já tem a perda de dimensão vertical desse paciente, né? Essa dimensão vertical de oclusão adequada é aquela que o paciente morde, ele faz o contato dos elementos dentários numa posição de conforto. Então, essa é uma dimensão vertical de oclusão adequada, né? Essa oclusão ideal tem que ter guias laterais e guia anterior. O que são essas guias, né? São guias de movimentos dos elementos dentários. Então, quando eu estou mastigando, ele tem várias movimentações, né? Como guia anterior, deslocamento dos incisivos, guias dos caninos, quando você faz movimento de lateralidade com a boca, né? Então, você tem N situações aqui para entender na oclusão ideal. Então, tem que possuir guias laterais anterior, né? E seria interessante o que é a questão de relação cêntrica coincidir com máxima intercusptação habitual, né? Que seria a relação de oclusão cêntrica. Essa seria a oclusão ideal. Então, que o paciente respeitasse todas as guias de desoclusão, né? Porque quando você estiver sentadinho aí, ó, eu sempre dou exemplo para vocês fazerem em casa mesmo. Morde e pega os elementos dos inferiores e desliza para frente, tocando os superiores, né? Quando você faz esse movimento, é chamada de guia anterior. Você movimenta os dentes inferiores contra os inferiores, você tem a guia anterior. Então, quando você movimenta incisivos inferiores contra incisivos superiores, você vai fazer a guia incisiva e vai deslocar toda a sua arcada, desocluindo os posteriores, né? E quando você faz movimento de lateralidade, você vai morda novamente e faça movimentos laterais, ok? Laterais, você vai jogar. Tem algumas pessoas que vai fazer essa desoclusão, essas guias laterais, por canino, né? Se você movimentar para o lado, você sente que só toca o canino, ou muitas vezes vai desocluir por grupo. Então você tem desoclusão em grupo. Isso é uma situação da oclusão. A outra situação é a questão do reconhecimento, da coincidência entre RC e MIH, relação cêntrica e máxima intercusptação habitual. E aqui a oclusão fisiológica. Essa oclusão fisiológica, né, é o que ocorre na maioria da população, ok? Por quê?
A oclusão fisiológica, RC, não coincide com MH. Tá? Então, essa oclusão pode acontecer o seguinte: no momento que você tem a mordida máxima interexudação, você está mordendo, e tem RC, quando você leva a mandíbula do paciente lá na posição condilar, na posição mais central, antero-superior do meu côndilo, né, da minha fossa mandibular, eu vou ter o que nessa situação? Eu posso ter contato prematuro desses elementos dentários nesse deslocamento. Então, esse contato prematuro é fisiológico, não tem um problema específico. Então, assim, o que vai observar é que não vai coincidir RC com MH e você vai ter contatos prematuros desses dentes nesse deslocamento, né? A maioria da população apresenta esse tipo de oclusão, né? O contato oclusal que impede o fechamento da mandibular em RC e MH, ou seja, esse contato, esse deslocamento não permite a relação de oclusão cêntrica, porque você tem um deslocamento e o contato dos elementos dentários, ok? O que pode acontecer nessa oclusão fisiológica? Como ela pode aparecer? No crescimento de desenvolvimento mandibular, né? Quando o paciente está erupcionando os elementos dentários, então ele não tem ainda totalmente formado essa oclusão, né? Ela está se desenvolvendo. Causas adquiridas, né? Como dentística, prótese, orto, você pode, né, desenvolver essa oclusão, ou disfuncionais, né? Principalmente por patologia muscular da ATM. 90% da população apresenta esse tipo de contato, né? Que é o contato prematuro em relação cêntrica. Então, quando você faz deslocamento da mandíbula para posterior, esses elementos dentários fazem um contato prematuro, que é um contato, um contatozinho que impede o deslocamento da mandíbula da máxima interexudação quando você está deslocando para a relação cêntrica, ok? Então, isso vai ter lá no pegorário. Esse pegorário aqui é mais para prótese fixa, né? Quem quiser dar uma olhadinha no pegorário, procurar ele aí na internet, alguma referência lá na biblioteca, ok? É interessante para observar isso aqui também. Outra situação, essas oclusões que eu estou passando, gente, né, geralmente vai acontecer em paciente dentado, ok? Aí, quando a gente fala de prótese total, a gente vai tentar levar para ele algumas situações da oclusão ideal. Então, você vai tentar transferir situações da oclusão ideal justamente para prótese total. Aqui, oclusão patológica, né? Agora, a oclusão patológica é quando há grandes discrepâncias entre relação cêntrica e MH, né? Então, a presença de interferências originando traumas oclusais. O que vai acontecer aqui? Você faz uma prótese e você invadiu o espaço funcional livre. Você deixou numa altura maior do que a dimensão vertical de oclusão que ele tem. Você invade o espaço, você vai ter uma oclusão patológica. O paciente vai sentir dor articular, né? Você faz uma prótese fixa de um elemento dentário, fora da linha oclusal, né? Fora da curva de SPI, que eu passei para vocês, e ele está acima dessa linha, ele vai tocar primeiro que os outros dentes. E automaticamente você vai ter dor muscular, né? São dores horríveis, né? Distribuição de carga, o elemento dentário pode sofrer fratura, pode sofrer lesão endodôntica, pode sofrer lesões periapicais, né? Então, toda essa situação pode acontecer numa oclusão patológica, e geralmente de forma ocasionada por profissional, né? Então, se você, muitas vezes, fazer uma prótese que não respeite dimensão vertical de oclusão, não respeite guias, não respeite espaço funcional livre e posição de repouso, você vai ter problema de oclusão nesse paciente, tá? O paciente vai sentir muita dor. Então, nós temos oclusão fisiológica, patológica e ideal, né? Isso que é o que nós temos, esses 3 tipos de oclusão. Agora, a gente vai falar um pouquinho das maloclusões de Enger, né? Essa classificação, gente, isso aqui é muito importante, esse conceito aqui, ó. Se ateiam, marquem, printem a tela, né? O que é a classificação de Enger? Ela se baseia na relação antero-posterior dos maxilares, da maxila contra a mandíbula. Então, se eu tenho a maxila, vou colocar uma posição no vídeo aqui, ó, mandíbula, a classificação de Enger vai mostrar a posição entre uma e outra. Então, é a posição antero-posterior das maxilas entre si. Somente essa posição. Não me interessa
se ela tiver uma posição de mais para a direita ou para a esquerda. Eu só quero saber, nessa classificação, se ela tem deslocamento mais anterior da maxila e mais posterior da mandíbula, se eles estão paralelos ou se a mandíbula está à frente da minha maxila. É isso que nos interessa nessa classificação. Posição das arcadas, tá? Se ela está na posição antero-posterior entre si, né? Não considerando alterações nas bases ósseas, no plano vertical ou laterais, que seria estreitamento da arcada, ok? Então, só me interessa a posição entre antero-posterior da maxila com a mandíbula. Estamos entendidos isso? Vou passar um videozinho aqui, mas não sei se vai rolar. Acho que vai. Esse videozinho vai falar aqui mais ou menos na questão de posição das arcadas antero-posterior com relação aos caninos, tá? Eu vou narrando aqui para vocês, porque o áudio não sai, mas fica bem facilzinho de... Eu achei bem didático esse vídeo. Estou conseguindo ver bem aí? Então aqui vocês vão estar observando a questão de classe 1, classe 2 e classe 3, ok? Então, você vai observar agora, justamente para vocês poderem visualizar esse deslocamento da mandíbula com a maxila, tá? É a posição de uma arcada em relação à outra, e isso tem que observar. Quando a gente olha aqui, ó, vai ver que a maxila, nesse caso, chamado de classe 1, né, a gente vai observar o quê? A posição do canino, tá? A gente vai observar aqui o canino inferior, o canino inferior está levemente à frente do superior, tá? Então, você vai observar essa discrepância quando ele tem contato com o superior, só que ele está levemente à frente do superior, né? E você tem um leve trespasse dos dentes anteriores. Outra situação, daí a gente vai ter na classe 2. Né? A classe 2, você tem um deslocamento, né? E o inferior agora ele vai estar para trás do superior. Então você observa aqui que na classe 1 ele está à frente, e na classe 2, o superior está bem à frente do inferior. Tá? O inferior, nesse caso aqui, está mais para posterior do canino superior. Isso, gente, é somente pela posição dos caninos. Tá? Essa posição na frente, quando você tem esse distanciamento entre incisivo, tá? E inferiores e a parte dos incisivos superiores, a gente vai chamar de overjet. Anotem esse termo aí. Tá? O overjet perguntando se o canino sempre vai ser uma referência. Ele vai ajudar na referência, mas, Gabriele, quem que vai determinar mais as relações de Engel são os molares e os pré-molares, tá? Eu vou passar aqui para frente, vocês vão anotar isso, vocês podem printar, eu vou salvar o PDF, eu acho que já coloquei ela para vocês em PDF completa, se eu não me engano. E lá tem todas essas posições da classificação de Engel, tá? Então, eu estou passando primeiramente, para vocês entenderem essa posição mandíbulo-maxila, antero-posterior, com os caninos, né? Em classe 1, o incisivo, ou canino, está à frente do canino superior. Na classe 2, ele está atrás, o canino inferior está atrás do canino superior.
E agora eu espero que vocês observem, não, é importante aqui. Aqui na classe 2, tá? Na classe 2, o canino vai estar para inferior, está para trás do superior, ok? E aí vai surgir duas situações aqui, ó. Uma é o overjet, quando você traça uma linha, deixa eu colocar uma canetinha aqui, ó. Quando você traça uma linha reta daqui, ó, para cá, do incisivo inferior até aqui, nós temos o overjet. Agora, quando nós temos um trespasse mais profundo, né, na vertical, deixa eu trocar. Na vertical, quando esse trespasse aqui na vertical acontece na classe 2, a gente chama de overbite, tá? Então, a linha azul, a distância na horizontal, a gente chama de overjet, e quando tem uma profundidade, né, na posição vertical, a gente chama de overbite, entendeu? Então, são duas situações na classe 2, pode anotar aí. Tá? Então, classe 1, o canino inferior está o canino inferior está à frente do canino superior. Na classe 2, o canino inferior está levemente atrás está atrás do canino superior. E na classe 3 agora, que eu vou mostrar para vocês, deixa eu só apagar aqui. E a classe 3, gente, é o contrário agora da classe 2, né? Ó, aqui, nesse... Beleza. Na classe 3 aqui, ó. Aqui na classe 3, ó. Então o que acontece? Na classe 3 nós temos a mandíbula, né? A mandíbula, ela geralmente está maior do que a maxila. O que isso vai incidir? Que o canino superior está extremamente para trás do canino inferior. Então, você vai ter aqui o que a gente chama de mordida cruzada, né? A gente tem um paciente que a gente chama de prognatismo, sabe? Então, o que acontece? Esse paciente que é prognata, né? Observando aqui, ó, você vai ter a questão do canino está bem para trás do canino inferior. E você tem essa que a gente chama de mordida cruzada, né? Essa seta em vermelho aqui. Então, você dentro dessa posição dessa maloclusão, pode acontecer em grande parte da população, tá? Então, nós temos basicamente essas três classes de Engel, ok? E agora eu vou esmiuçar uma por uma, que a Gabriela perguntou para mim, né? Eu vou passar uma por uma agora com relação aos molares, tá? E eu vou mostrar na fotografia com relação aos molares, que fica mais fácil de entender. Primeiro, eu só queria que vocês visualizassem essa posição anterior-posterior, ok? Agora, é aqui que vocês vão começar a observar, né? A gente pode entender pela posição dos caninos, a classificação de Engel, e a gente pode entender principalmente pela questão da posição dos molares e dos pré-molares, ok? Então, qual que é a primeira classe? Né? A classe 1, ou chamada de normo-oclusão, né? Ela possui uma relação normal, né, entre aspas, né, entre maxila e mandíbula, onde essa relação normal quer dizer o quê? Que a cúspide mesovestibular, vocês podem notar isso, que a gente vai demonstrar isso depois. Aqui a cúspide mesovestibular do primeiro molar inferior oclui entre as cúspides do segundo pré e do primeiro molar superior. Agora vamos lá visualizar isso. Aqui você observa a cúspide mesovestibular
a cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior, ela vai ocluir justamente onde? Entre segundo pré-molar e primeiro molar superior. Né? Molar superior. Então, o que acontece? Você tem essa característica para classe 1, tá? A gente vai chamar de normo-oclusão. Então, gente, vamos cúspide mesiovestibular do molar inferior oclui entre cúspides do primeiro molar superior e do segundo pré-molar superior. Essa é a primeira característica da classificação de Engel, ok? Classificação 2, que a gente chama também de disto-oclusão. Então, pode falar. Na verdade, ficou meio confuso para mim a classe 1. Eu levo em referência o canino ou o molar? Tanto classe 1, classe 2 ou classe 3, você pode avaliar pelo canino e pelos molares. Se a gente falou ali que na classe 1, né, ele está com relação aos primeiros molares, a quem vai reger principalmente a classificação vão ser os molares e os pressos. Perfeito? Entende isso? Isso que vai reger. Mas, quando a gente tem, a gente também pode avaliar pelos caninos. Então, são duas situações. Concorda? Você pode avaliar quem rege principalmente é molar. Se você tiver as duas situações, se de repente o teu canino está um pouquinho deslocado, né, mas ele está ocluindo aqui em primeiro molar inferior, a cúspide mesiovestibular oclui entre primeiro molar e segundo pré, você tem um classe 1. Tá? Você vai olhar essa mordida, você vai ver esse deslocamento cercado, você vai chamar, esse paciente é um classe 1. Você olhou lá, cúspide mesiovestibular, mas pode acontecer de ter, ele não vai ter pelo canino, o canino seria o quê? Ele estaria levemente, né, o canino superior estaria levemente para trás do inferior. Então, seria essa situação. Mas, eu posso pedir para você, por exemplo, em prova, talvez seja a tua preocupação, o que rege a nossa classificação é molar e pré-molar, ok? Mas eu poderia perguntar para vocês em prova, assim, com relação à classe 1, ou norma-oclusão, qual seria a posição dos caninos? Você entende agora? Então, você vai ter que saber tanto pelos caninos quanto pelos molares. Entendido? A minha questão não é a prova, professora. A minha questão é entender o que o senhor está explicando só. Obrigada. Com incisivos centrais, né? E o que acontece aqui, então, na disto-oclusão? A mandíbula apresenta um posicionamento distal, né, em relação à maxila. Né? Ou seja, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior está ocluído, né, no sulco central do molar superior. Vamos ver isso aqui. Cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior. Então, a mesma cúspide que a gente estava vendo, de novo, do molar inferior, mesiovestibular. Essa se repetiu. Está ocluída no sulco central do primeiro molar superior. Então, se a gente observar lá que você tem o primeiro molar superior e ele tem um sulco central, então você já tem uma classe 2. Tá? Eu vou mostrar para vocês. O que vai acontecer com essa classe 2? Lá nos incisivos centrais, né, nós vamos ter a divisão 1, com os incisivos centrais projetados naquela questão horizontal, né, nós teremos a chamada overjet. Então, eu quero... Qual a classe do teu paciente? Ele é um classe 2, divisão 1. Então, quer dizer que ele só tem a overjet, né, que é aqueles dentes que a gente chama de dentuço, né, aquele paciente dentuço que ele morde. Se você olhar mandíbula e maxila, né, ele vai morder um pouquinho mais para dentro e os dentes superiores estarão bem para frente. Então, o distanciamento dos incisivos na parte horizontal a gente chama de overjet, ok? Então, esse overjet é popularmente conhecido como dentuço, ok? Divisão 2. Com os incisivos laterais projetados anteriormente e os incisivos centrais em posição normal. Olha o que acontece. Os laterais vão estar na posição que seria, né, de norma-oclusão, de posição 1, né, classe 1. E os incisivos,
desculpe, os laterais estariam projetados para anterior, como aqui na divisão 1, só que os incisivos eles vão estar o quê? Os dois incisivos estão para dentro. Então você parece aquele coelhinho, você vê que as pessoas com aquele dentinho com os laterais projetados para frente e os dois incisivos para dentro. Quando você vê essa situação diretamente, sem olhar as cúspides do médio vestibular, provavelmente você já tem um paciente classe 2, né, divisão 2. E aí nós teremos a overbite. Porque quando o incisivo lateral desce, né, os laterais estão projetados para o anterior e os incisivos estão para dentro, o que acontece? Há aquele trespasse vertical, que é aquela da profundidade. E aí a gente chama de overbite. Vou mostrar aqui para vocês na figura agora para explicar o que eu estou falando. Olha aqui, ó. Então, a cúspide mesiovestibular do inferior está ocluindo no sulco central do primeiro molar inferior. Então, essa cúspide aqui embaixo não está para frente aqui, ó, entre primeiro molar superior e segundo pré-molar superior. Ele está diretamente no sulco central do primeiro molar superior. Então, quando a gente observa que os dois molares estão exatamente na mesma posição, né, você vai enxergar a classe 2, ok? E na classe 2, nós temos aqui daí os caninos superiores à frente dos caninos inferiores. Então, é aquele momento que o paciente tem a maxila projetada para frente e a mandíbula projetada para trás. Em casos mais extremos, a gente chama de micrognata. O paciente tem aquele queixinho curto, né, e os dentes estão recuados, né? E aqui a gente tem aquele famoso dentuço, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos essa oclusão mesiovestibular em sulco central do molar superior, né? E o que acontece com os dentes da frente? O lateral e os centrais estão totalmente projetados para frente, tá? Quando eles estão totalmente projetados para frente, nós temos um distanciamento aqui, ó, chamado de over. Quem que arrisca aí? Quem que entendeu? Pode falar aí, João. Overjet. Overjet, né? Então, se a gente tem um overjet aqui, isso seria uma situação. O que acontece numa outra situação, a divisão 2? Acontece a mesma situação aqui atrás, o cúspide mesiovestibular está fechado com uma chave de oclusão em sulco central de molar superior, ok? Só que daí, esses dois incisivos centrais, eles não estão projetados para frente, eles estão em classe 1, eles estão para dentro. Então você vê os dois laterais projetados para frente e os centrais para dentro. Quando você tem os dois centrais para dentro, você tem o que a gente chama de overbite. Tá? Então, são as duas situações. Então, nós temos classe 1, normo-oclusão, classe 2, disto-oclusão. Então, vocês vão ter que... O que eu sugiro a vocês, gente, é fazer um esquema, tá? Um esquema de estudo. Chega lá assim, classe 1, chave de oclusão, cúspide mesiovestibular. Faça tudo, não vai escrever cúspide mesiovestibular. Escreve cúspide MV, para facilitar vocês, entendeu? A visualização, mesiovestibular. Vocês vão começar a entender esse conceito de forma mais simplificada. Quando a gente começa a falar a vocês pela primeira vez, é difícil de visualizar isso. Eu tive dificuldade de visualizar a primeira vez. Depois se torna muito fácil. Então, para se tornar mais fácil rapidamente, façam isso em termos de esquema, né? Pega o meu PDF da aula, olhem, vão anotando, né? E vão para os livros e complemente, por favor, né? Estude a questão das classes lá e vejam a questão, coloque lá a posição do canino, coloque a posição dos molares, dos pré-molares, para cada tipo de classe, e fica fácil de vocês estudarem. Beleza? Aqui, Professor, aqui. Pode falar. overbite e overjet é só na classe 2, então. Exatamente. Ah, tá. Olha aqui, Obrigado. ó. Nada. Olha essa aqui, ó. Essa figura. Olhem aqui atrás, ó. A cúspide mesiovestibular desse molar está encaixado exatamente no sulco central do molar superior, do inferior. Agora, vem aqui para frente. Olha lá, ó. Os laterais estão projetados anteriormente e os incisivos centrais estão em classe 1. Então, eles estão para dentro, ó. Então, olha o que acontece. Você tem um trespasse vertical agora.
não horizontal para os desníveis centrais. Então, nós temos aqui um overjet para os laterais e um overbite, né, para os centrais. Ok? Então, agora, para vocês diferenciarem, ó, aqui overjet e aqui overbite. E os dois estão encaixando o cúspide médio vestibular do primeiro molar inferior contra o primeiro molar superior. Ok? E classe 3. Classe 3 aqui é aquele, né, o queixudo. Né? Tem paciente que tem um queixo, né, um prognata. Que ele tem aquele queixo enorme, muitas vezes, e que ocasiona... Gente, para a gente reabilitar isso aqui em prótese total é um trabalho desgraçado. Paciente prognata, que é geralmente o paciente de classe 3, né, é o mais difícil. Porque aí, muitas vezes o paciente tem a maxila totalmente reabsorvida, né, ela está para trás da mandíbula. E a gente tem que dar um jeito de fazer ocluir os dentes. E muitas vezes a gente não vai conseguir ter aquele trespasse que tem lá na classe 1, aquele trespasse de 1, 2 milímetros, que é o que a maioria da população tem, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Deixar o paciente com mordida topo a topo, lá na prótese, ok? Mas vamos fechar bem o conceito de classe 3 para vocês entenderem. A mandíbula apresenta um posicionamento mesial em relação à maxila. Olha só, na classe 2, a maxila, a mandíbula, ela está numa posição distal da maxila, né, para trás. E aqui, na classe 3, a maxila está numa posição mesial, ela está para frente, com relação à maxila. Então, ou seja, a cúspide, olha só agora, de novo, a cúspide mesovestibular. Então, olha a nossa referência sempre. Cúspide das 3 classificações. Cúspide mesovestibular do molar inferior. Então, você pode colocar assim, cúspide C, MV, primeiro M, INF. Você faz tudo isso aqui. E esse é o nosso ponto de referência para todas as situações, ok? Uma vai estar entre primeiro molar e segundo pré, a outra em sulco central de primeiro molar superior, e depois você vai ter que estar ocluída entre os pré-molares. Olha só, gente, então você pode desenvolver um esquemazinho assim, cúspide mesovestibular do primeiro molar inferior. Aí você coloca lá, entre primeiro molar e primeiro pré, classe 1. Embaixo, cúspide mesovestibular, oclui no sulco central do primeiro molar superior, classe 2. Aí pode divisão 1, divisão 2, overjet e overbite. E embaixo você vai colocar classe 3, cúspide mesovestibular do primeiro molar inferior, que se repete sempre, está ocluído entre quem? Entre os pré-molares superiores. Isso quer dizer o quê? Que o seu molar foi lá para frente, encaixou entre os pré-molares. Automaticamente, os nossos incisivos vai estar assim, superior aqui, e os incisivos inferiores estão para frente dos superiores, bem para frente. Tá? Então, aquele paciente queixudo, tem o queixo lá para frente. Ok? Vamos visualizar a figura aqui. Olha lá. Ó. Isso aqui é um classe 3. Dá para chamar isso de fisiológico? É óbvio, né, que algumas pessoas convivem com essa situação. Mas vocês concordam comigo que canino ocluindo contra incisal de canino, né, pré-molar tocando em incisal, não tocando em sulco, forçando o vestibular. Olha o que está acontecendo aqui, ó, na parte superior desses dentes. Olha o que está acontecendo no molar desse paciente aqui inferior. Conseguem ver a retração gengival, não? Não? Não consegue? Vou perguntar ao João que participa aí, João. Sim. Vamos ver se eu colocar aqui, eu vejo quem conversa comigo. Dá pra ver, professor. Exatamente. O que está acontecendo aqui? Essa é uma oclusão ideal ou não? Não. É péssimo, né? Então, o paciente de classe 3, ele tem grandes problemas grandes problemas dentários, muitas vezes. Se o paciente tem mal higienização, né? Acontece deslocamento dos dentes, começa a ter retração de gengiva, pode ter lesão de abfração. Vocês já sabem que é lesão de abfração? Não. Erosão, nada? Não tiveram isso? Enfim. Então, essa classe 3, gente,
é aquele momento que a cúspide mesiovestibular do inferior está ocluindo entre os dois pré-molares. Tá? Então, essa posição já me dá uma situação de classe 3. Então, vocês entenderam a questão de fazer o esqueminha aí na cabeça ou não? Fazer no papel, escrever e estudar? Vocês conseguem fazer um resumo muito fácil disso daqui para estudar para a prova. Não tem dificuldade. O que vocês têm que ver, fazer esse esquema e ficar observando essas minhas figuras aqui. Né? Vocês podem ir no livro também e olhar tudo isso daí, ok? E aí, gente, nós temos uma outra classificação. Falei que a aula hoje era pesada. Nós temos mais... 9h20. Eu vou 48, nós temos mais uns 14 slides ainda. Vamos seguir rapidinho. Outra classificação, né, de maloclusão é a chamada classificação de Lischer, né? Que está baseada na posição do dente em relação ao arco dentário. Isso aqui, gente, ele é muito... Você tem que observar dente por dente para ver isso daqui, essa classificação. Então, quando você tem um dente com vestíbulo-versão, tá? E quer dizer que o dente está o quê? Inclinado para vestibular. Lembram lá do overbite? Quando você olha o incisivo central, eles estão para dentro, né? Então, você tem os incisivos para frente. Então, eles estão inclinados para vestibular. Então, aqueles laterais estão com vestíbulo-versão, tá? Quando você tem um dente que está com posicionamento, né, voltado para lingual, né, ou para palatina, né, a gente vai chamar de lingoversão. Então, você está com o dente voltado para lingual. Outra coisa, se o dente está inclinado, no longo eixo dele está inclinado para mesial, nós temos a mesioversão. Então, é só você... Se vocês souberem o conceito de mesial, distal, vestibular, vocês vão entender a classificação de Lischer, entendeu? Então é só ver a posição que o seu dente está na arcada, vendo se ele está virado, se o longo eixo dele está inclinado para vestibular, ele está com vestíbulo, versão. Se o dente está inclinado para lingual, por parte da língua, eles têm lingoversão. É difícil de compreender isso, pessoal, ou não? O que a gente tem que lembrar é da questão da inclinação do longo eixo do dente, ok? Na arcada dentária. Essa é a classificação de Lischer. Estão entendendo isso ou não? Bom, vamos seguir em frente aqui então. O pessoal respondeu. Maravilha. Então aqui, vamos para o próximo quadrinho. 48. Outra inclinação do dente, né? Na órbita dentária. Então você tem a supraversão, infraversão, giroversão e transposição, ok? Supraversão é aquilo quando, por exemplo, o dentista ocasiona uma iatrogenia, né? Ele faz um dente mais alto que o plano oclusal. Lá, lembra do plano oclusal? Né? Você tem o plano oclusal do dente dentário, um dente está acima, né? Então ele está em supraversão. Né? Ou o paciente, que aconteceu? Perdeu o molar inferior. Aí o molar superior precisa contactar alguém. E esse, fisiologicamente, ele precisa contactar. Então ele vai descendo, até ele extruir totalmente. Né? Quando o elemento dentário extrui, né, ele sai, ele tenta achar um contato, ele foge daquela linha, daquele plano oclusal. Então a gente pode falar que esse dente está em supraversão. Um dente em infraversão é aquele dente, por exemplo, o siso.